segunda temporada do Projeto Nagaueto está no ar. Voltamos com informações e curiosidades sobre 4 países africanos pouco conhecidos no Brasil: Djibouti, Seychelles, Eritreia e Comores. Se você já ouviu falar de algum desses, manda uma mensagem nos comentários ou lá no nosso Instagram, @Projeto Nagaueto. Mas por que escolhemos esses países para contar suas histórias? A resposta é simples: para mostrar que o continente africano é muito mais diverso do que muitos pensam e do que nos ensinam na sala de aula. A África possui nações enormes populacional e economicamente, como Nigéria e África do Sul, e países com pouco habitantes, como os que citamos, mas todos com suas próprias histórias, mas infelizmente quase todas atravessadas pela bárbara do colonialismo. Cada país terá sua história e suas curiosidades contadas em 3 episódios, no total de 12. Você conhece a história de um pequeno país chamado Djibouti? Eu creio que não. Mas caso queira entender um pouco mais sobre esse país africano, continue aqui. Contaremos tudo sobre o passado de Djibouti e a colonização francesa. Também falaremos sobre a estrutura política de Djibouti, seu sistema de saúde, sistema educacional e aspectos demográficos. Vem com a gente. Eu sou a Maria Clara. E eu sou a Jennifer Souto. E esse é o episódio 1 da segunda temporada do Projeto Nagaueto, que nasceu do programa Bolsa de Complementação Educacional do Cefet-MG, a BCE, e tem como objetivo contar, em forma de podcast, a história de países africanos. Nesta edição, descobriremos mais sobre Djibouti, Seychelles, Comores e Eritreia. Vamos começar localizando Djibouti. O pequeno país fica na África Oriental, a leste do Golfo de Aden, e faz parte do Chifre da África, junto de mais 3 países, sendo eles a Eritreia, a Etiópia e a Somália. O país faz fronteira no norte com a Eritreia, no oeste e no sul com a Etiópia e no sudeste com a Somália. O restante da divisa é banhada pelo Mar Vermelho e pelo Golfo de Aden. Vamos entender um pouco da história de Djibouti antes da colonização? Na antiguidade, o território de Djibouti fazia parte da Terra de Punt, que era o nome que os egípcios davam para uma parte da África Oriental. O Antigo Egito comercializava no local e era conhecido por produzir e exportar ouro, resinas aromáticas, ébano, marfim e animais silvestres. Até hoje não se sabe a localização exata da Terra de Punt, mas os historiadores acreditam que o local ficava ao sudeste do Egito, mais especificamente na região costeira, o que é hoje Somália, Djibouti, Eritreia, nordeste da Etiópia e a costa do Mar Vermelho do Sudão. Djibouti foi habitado inicialmente por tribos nômades, incluindo os Afars do leste da Etiópia e os Issas da Somália. Eles usavam a terra para a criação de gado e comércio, e foi através de poemas históricos e canções da região que foi possível descobrir esse período da história de Djibouti. O país serviu como campo de batalha para as tensões religiosas entre as culturas islâmicas da África Central e os cristãos do norte da África. Esse conflito acabou definindo a história religiosa de Djibouti, tanto que hoje em dia 94% da população é muçulmana, com apenas 6% da população sendo cristã. Durante o século XII até o século XVII, o Império Aral foi quem exerceu o controle total sobre a região nesse período. Além disso, o governo de Djibouti limitou os registros históricos da Idade Média ao século XIX. Djibouti possuía uma cidade portuária principal na costa, que era Tadjoura, a cidade mais antiga do país e a capital da região de Tadjoura, que está localizado no Golfo do Tadjoura. Outra cidade importante foi a Obock e a cidade de Djibouti, que mais tarde foram reconhecidas como portos de grande utilidade nas rotas marítimas para a Índia. Agora vamos descobrir sobre a colonização de Djibouti. O país foi colonizado pela França no século XIX. Em 1862, os franceses tomaram total controle do território de Djibouti, porém o ignoraram em grande parte do tempo. O país foi a única possessão francesa no Chifre da África. Em 1862, a França se posicionou em Obock para enfrentar os ingleses, que estavam estabelecidos em Aden, cidade do Leme. Contudo, pouco depois se instalou na cidade de Djibouti,
pois lá havia um porto de boas condições e lugar adequado para desenvolver o comércio com a Etiópia. Foi só em 1880 que os franceses começaram a utilizar as cidades portuárias de Djibouti para reabastecimento de carvão para suas tropas enviadas para lutar contra os levantes em Madagascar e na Indochina francesa. Em 1885, um tratado que garantia a presença francesa na região foi assinado, iniciando a ocupação europeia da cidade de Djibouti. Começou. Já em 1894, foi o auge do comércio de Djibouti com a Etiópia, por causa do início da construção da primeira estrada de ferro que serviria de ligação entre Djibouti e Addis Abeba, capital da Etiópia. A ferrovia só ficou pronta no século seguinte. Em 1896, por causa da sua importância, a França deu um status colonial com o nome de Somalilândia Francesa ou Costa Francesa dos Somalis, dependendo da tradução brasileira na época. A construção da estrada de ferro edificou o porto de Djibouti e o seu tráfego provocou a expansão da cidade. Com os primeiros gritos nacionalistas em Djibouti, em 1947, a França atribuiu um novo status ao país, com o nome de Território Francês de Afares e Issas. O nacionalismo começou a crescer ainda mais e, com isso, a França concedia algumas reformas. Durante os anos que a França esteve no poder, ela sempre arrumava diversas manobras para frustrar a crescente demanda de independência. Mas em 12 de junho de 1997, Djibouti foi oficialmente declarado independente. Assim, Djibouti foi a última colônia francesa na África a obter autonomia política. O nome do país se deu com Hassan Ould Abdon como presidente. Não é comum um país mudar de nome, mas geralmente quando isso acontece é por conflitos históricos. Não se sabe ao certo, mas o nome de Djibouti poderia estar relacionado com uma besta mitológica do povo Issa, ou ao nome das terras dos Afares, que os marinheiros árabes também deram ao porto da capital. O governo de Djibouti é uma república semipresidencialista, ou seja, contém um presidente e um primeiro-ministro. Segundo a Constituição, o presidente é eleito por sufrágio universal para um mandato de 5 anos, sem limitação no número de mandatos. Com isso, o presidente atual está no poder desde 1999. Já o antigo presidente esteve no poder de 1981 até 1999. A Assembleia Nacional é o braço legislativo do governo e é composta por 65 membros presididos pelo primeiro-ministro. Os membros da Assembleia também são eleitos para um período de 5 anos. O presidente do Estado, em 2023, é o Ismail Omar Guelleh, e o primeiro-ministro é Abdulkader Kamil Mohamed. O país é dividido em 6 unidades administrativas, com 5 regiões: Ali Sabié, Arta, Dikil, Tarijourá e Obock, e a capital, que é a cidade de Djibouti. Há apenas 2 idiomas oficiais. São eles o francês e o árabe, mas o somali e o afar também são bastante utilizados. Em Djibouti, a religião predominante é o islamismo, e a área do território é cerca de 23.200 km², e também possui em torno de 1.100.000 habitantes. O sistema de saúde é ligeiramente subdesenvolvido, e o indicador que pode mostrar isso é a expectativa de vida geral. Em Djibouti, 59,7 anos para os homens e 65 para as mulheres. Comparando no Brasil, a expectativa de vida feminina é de 80,5 anos e a masculina chega a 73,6 anos. Já o sistema educacional de Djibouti, em sua maioria, é composto pela língua francesa, mas há um setor de língua árabe. Existem 7 escolas de ensino médio estadual, 3 na cidade de Djibouti e uma em cada capital de cada uma das 4 regiões. Os professores de Djibouti são recrutados igual na França, ou seja, na posse de um título de mestre. Os professores de francês são recrutados de forma voluntária ou destacada internacionalmente. Os primeiros estabelecimentos de ensino foram criados por missionários em 1885, primeiro em Obock e depois em Djibouti. A primeira escola primária pública foi inaugurada em 1922. Neste episódio, falamos um pouco sobre Djibouti em geral. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre a história desse lindo país africano. No segundo episódio, falaremos sobre a cultura de Djibouti, comidas típicas, principais atrações e festas locais. Redação e edição de áudio, Maria Clara.
Edição de texto, Nelson Nunes. Locução, Maria Clara e Jennifer Souza. Até a próxima! Tchau!